Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando por aqui. Sextou não, quinta-feira. Tô antecipando aí a semana que tá quente, galera, muito quente essa semana de data FIFA, pelo menos fora das quatro linhas. Antes de eu falar da CPI, que teve a Leila Pereira, presidente do Palmeiras ontem, depois teve o Textor vindo com tudo nas redes sociais aí, antes de eu entrar nesse assunto, que é o assunto principal do vídeo de hoje, né? Só um repasse aqui rápido sobre o Brasileirão, tá? Eu até falei ontem no vídeo, aliás, quero agradecer vocês, o vídeo de ontem bombou, muita visualização, agradeço de coração aí a vocês, os novos inscritos também, que conheceram o canal a partir desse vídeo de ontem, enfim, agradeço vocês. Teve um momento ali do vídeo que eu falei do jogo Botafogo-Fluminense, depois eu passei a falar do jogo Grêmio e Botafogo, então algumas pessoas meio que, né, acabaram sendo confundidas ali, eu até peço desculpas, né? Uma coisa é o jogo Botafogo-Fluminense dia 11, outra coisa é o jogo Grêmio-Botafogo dia 16, beleza? Esclarecido? E sobre esse jogo do dia 16, o Grêmio deve definir, né, onde vai ser realizado até segunda-feira agora, tá? Por enquanto, estão aí na briga, digamos assim, são as opções que o Grêmio tem feito consultas, né? Cariacica, que eu acredito que hoje é a cidade favorita, né, no Espírito Santo para receber o confronto, mas Brasília corre por fora, Fortaleza corre por fora e também Curitiba, né, no caso o Couto Pereira, também correm por fora. Aí são opções desse duelo entre Grêmio e Botafogo, ainda por conta de toda a situação do Grêmio não poder mandar seus jogos, né, em casa, né, por conta das enchentes, e também não existe a possibilidade do Botafogo, né, de inverter o mando de campo, porque para a mesma data do dia 16 tem um show no Newton Santos da banda Nath Roots, beleza? Então, esclarecido isso aí. Outra notícia aí também, que aí já não é Brasileirão, é Libertadores. O jornalista rubro-negro, eu sei que a galera aí tem uma bela ressalva em relação a ele, o Renato Maurício Prado, né? Mas ele trouxe uma notícia que, obviamente, nos interessa ontem no UOL, né? Ele falou que tem informações de que o John Textor vai tentar trazer dois reforços, tá? Muito importantes para a continuação da Libertadores para o Botafogo, tá? Então seriam dois reforços aí. A gente sabe que o Botafogo vai ocupar essas 5 vagas, né? Já expliquei aqui várias vezes dos nomes do Alain, do Igor Jesus e do Cuiabano. Então teria ainda 2 espaços. Esses 2 espaços o Textor quer usar da melhor forma possível, né? Claro que o nome do Thiago Almada vira e mexe é lembrado, mas de qualquer maneira o Renato Maurício Prado falou isso, né? Que ainda mais com esse confronto entre Botafogo e Palmeiras nas oitavas, acho que era a motivação aí, talvez, que pudesse faltar, né, para o Textor. A gente sabe que não falta motivação, né? Mas trazer grandes nomes para fazer a diferença, segundo o Renato Maurício Prado, beleza? Pessoal, vamos então falar logo do Botafogo e Palmeiras, só que fora das 4 linhas. Depoimento da Leila aconteceu ontem em Brasília, né? Ela que tinha adiado a primeira participação dela, né? Ela ontem foi a Brasília na CPI da manipulação de resultados e, em vez de falar do assunto propriamente dito, ela de novo voltou ali a carga para cima do John Textor, né? Mesmo sendo processada pelo Textor. Semana passada ela disse que queria paz, né? Mas ela voltou a, entre outras coisas, defender, né, o banimento do Textor do futebol brasileiro. Ela disse, ele falou um monte de coisa, não comprovou nada, então se essas coisas forem comprovadas, beleza, manipulação, né? Mas se não, quem está falando aí é que tem que ser banido do futebol. Então ela sempre bate nessa tecla, o que sempre também me causa estranheza, né? O quanto que ela fica perturbada com o assunto, né? Ela ficou gaguejando muito ali numa determinada pergunta também, e o quanto que ela
se preocupa em tirar o Textor do caminho dela, né? Do caminho do Palmeiras, o que, obviamente, causa estranheza, né? Se fosse uma pessoa sem culpa nenhuma no cartório, eu não estou dizendo que ela tem culpa, nem o Textor nunca disse que o Palmeiras tinha culpa. Simplesmente o Textor levantou algumas lebres, né? Levantou questões. Olha, vamos investigar por que isso aconteceu, né? Tudo que o Textor fez até agora não foi para tirar o mérito do campeonato do Palmeiras, ou dos campeonatos do Palmeiras, né? Mas a Leila, ela muda ali, né, o discurso, ela tenta, enfim, convencer os senadores, né, da República de que o Textor está contestando os títulos do Palmeiras. Não, o Textor está levantando lebres em campeonatos em que, por acaso, o Palmeiras acabou campeão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas o jeito que ela fica mexida, né, e já ofendeu o Textor de fanfarrão, de idiota, de folclórico, né? Ontem, inclusive, ela novamente teve uma fala xenofóbica, né? Ah, estamos aqui no Brasil, um campeonato que merece todo respeito, blá, 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 e vem um estrangeiro e coloca em dúvida o nosso campeonato. Quer dizer, uma fala xenofóbica. Por que ela tem que frisar que o Textor é um estrangeiro? O que muda isso? Ele ser norte-americano, ou ele ser brasileiro, ou ele ser mexicano, ou ele ser suíço? O que muda? Muda, né? É menos importante a fala do Textor, né? Uma coisa que, claro, a gente tem que contextualizar é a cultura norte-americana, a cultura brasileira. Isso aí são coisas diferentes. Eu tô até com um casaco aqui norte-americano. Eu morei nos Estados Unidos, né, durante um tempo, e vou aos Estados Unidos constantemente aí ao longo dos anos, dos últimos 30 anos pelo menos. Então conheço bem a cultura americana e sei da diferença, né? Por mais que hoje em dia no Brasil e no mundo, né, aí a gente já está entrando numa outra conversa, tenha muita influência da cultura norte-americana, eu sei das diferenças, né? Eu sei das diferenças. E talvez por isso choque mais o Textor americano ver algumas coisas que acontecem no Brasil. Não estou dizendo que os Estados Unidos é perfeito e que o Brasil é cheio de defeitos. Não estou dizendo isso. Não levem para esse lado. Mas uma coisa que é gritante entre as duas culturas é: Estados Unidos, as regras são seguidas ao pé da letra ali, né? E o Brasil, a gente sabe, a gente pode falar do nosso próprio país, né? A gente tem lugar de fala para falar. Aqui é tudo no jeitinho, né? Ou quase tudo, jeitinho brasileiro e tal. Então, assim, nesse ponto, de fato, há uma diferença de países, né? Que eu vou dizer o seguinte: nem sei se os Estados Unidos é o modelo perfeito. Talvez um meio termo entre as duas situações fosse ideal, né? Porque o jeitinho brasileiro também pode ser chamado de flexibilidade, né? Flexibilização, né? Aquela coisa, saber entender a situação. Então, é isso. Fiz só uma contextualização aí, porque, né, conheço bem, como eu disse, as duas culturas, né? Obviamente a nossa, que todos nós conhecemos, mas também conheço a cultura americana. E o Textor está chocado com o que ele está vendo. Ontem ele até fez uma fala também dura, forte em relação ao Cajuru, né, que é o relator. Falou: Cajuru, você é uma situação muito séria que exige pessoas sérias. Quer dizer, de certa forma ele falou: pô, você não é um cara sério, né? E de fato, Cajuru é um cara, parece que ele está num programa de televisão ali, né? E ainda por cima um programa duvidoso. E aí ele falou: Cajuru, você está se revelando, na verdade, né, o que você sempre foi, um torcedor do Palmeiras. De que lado da história que você quer ficar, né? Do cara que apurou as denúncias, ou que fez graça, cada hora muda de opinião, cada hora fala uma coisa, né? Então isso aí já foi a primeira fala do Textor, que foi bem interessante. Ele falou em 15 minutos de fama: Cajuru, você já teve seus 15 minutos de fama, e agora?
Você vai abordar o tema com a seriedade que ela merece? E aí a Leila foi nesse discurso dela, repetitivo, de querer banir o Textor, de que ele está diminuindo os títulos do Palmeiras, de que o Textor, ela falou assim, o Textor vai ser sempre lembrado por todos, eu estou com todo respeito ao Botafogo e os torcedores do Botafogo, ela falou, mas o Textor vai ser sempre lembrado como o cara que dirigiu o Botafogo, que entregou um campeonato. E nesse ponto, ela até tem razão. O Botafogo entregou um campeonato, né? A gente não vai aqui também passar pano para as nossas falhas. O Botafogo, com tudo que pode ter acontecido aí, né? Suspeitas que estão sendo levantadas, ainda assim entregou um campeonato, né? Não soube, não teve a cabeça que talvez fosse hoje o Botafogo do Arthur Jorge, a gente teria condições de ser campeão, porque a gente vê que o Botafogo de hoje tem uma mentalidade muito mais forte do que tinha um ano atrás. Infelizmente, o que passou, né? Aconteceu. Mas ela sempre batendo nisso e dando indiretas e às vezes até diretas e fazendo falas debochando do John Textor, né? Muito ruim isso, muito negativo. Ela que há uma semana atrás, ao ser perguntado sobre o processo que o Textor tinha colocado ali também contra ela, ela falou que só queria paz, né? Parece que ela já mudou de ideia de novo. Ontem, metralhadora giratória contra o John Textor. E aí veio a grande questão, né, do dia, que foi já à noite, o Textor. Aí ela sempre acusando que o Textor não tem provas, só falou e não provou, só falou e não provou. Por isso ele tem que ser banido. E ele pega e mete lá no Instagram, que é hoje por onde ele se comunica, né? Não tem mais o Twitter. Um vídeo bem completo, bem detalhado sobre o lance do Adrielson no Breno Lopes, sei lá, nem sei, jogador do Palmeiras. Que realmente é um lance capital. Não dá para dizer que é o lance que mudou o campeonato, mas é um lance capital. A situação do jogo era 3-1 naquele momento, da expulsão do Adrielson. O Botafogo tinha 6 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras, com a vitória estava abrindo para 9, novamente, né? Estaria abrindo para 9 e acabou a distância caindo para 3. Então é um lance crucial, é um lance capital do Campeonato Brasileiro 2023. O árbitro da partida era o Braulio Machado, que de certa forma o Textor acaba isentando ele de culpa, porque inclusive vocês lembram, a decisão do Braulio em campo marcou falta, que até aí tudo bem, poderia ter dado a falta, apesar do Adrielson chegar antes na bola, mas ele poderia ter interpretado que o Adrielson foi de uma maneira mais forte, mais estabanada. Nitidamente era um lance de disputa, a bola ali à frente, pela lateral do campo, não era nem um lance entrando na área, como chegou a ser dito pelo pessoal do VAR, pela lateral, né? E os dois jogadores indo em encontro da bola. O Adrielson chega antes na bola, né? Tenta afastar, mas de uma maneira, né, errada, até estabanada. Ele não consegue, quer dizer, chutar a bola para fora de campo, para a lateral, e chuta, e a bola resvala no jogador do Palmeiras, enfim, que cai com o impacto da dividida, né? Então, assim, o Braulio em campo, ele marcou falta. Beleza. Eu acabei de falar, mesmo o Adrielson tendo chegado antes da bola, ele poderia ter interpretado como o Adrielson usou força demais, ou foi estabanado, acabou atingindo o jogador palmeirense, mas nem amarelo ele deu. E aí por que o VAR do senhor Rafael Trace chama o Braulio Machado para recomendar a expulsão? Aí começam as interrogações todas, né? Por que ele chama para expulsão? E por que ele não mostra o ângulo que era o ângulo ideal? É isso que o Textor questiona na postagem, né? E que foi questionado naturalmente. Esse vídeo já está em mãos da CPI há muito tempo, né?
o porquê, né, do senhor Rafael Trace não mostrar. Aí vem alguns termos técnicos que eu vou passar para vocês rapidamente. Tem o DOGSO, que é o Deny an Obvious Goal Scoring Opportunity, que é impedir uma chance clara de gol, né? Isso aí seria um fator preponderante para haver uma expulsão, né? Quando o jogador evita uma situação clara, óbvia de gol, né? Não era o caso, não era o caso. Por que que não era o caso? Porque o jogador palmeirense não tinha, tá, posse e controle de bola, nitidamente. Era, como eu falei, a bola está ali um pouco à frente e os dois jogadores tentando chegar primeiro na bola. Então isso em nenhum lugar do mundo é posse e controle de bola, né? Mas o senhor Rafael Trace, segundo o Textor, instrui o operador de vídeo do VAR a congelar a imagem de modo que pareça que o jogador do Palmeiras tinha essa posse e controle de bola, que nunca houve. Quem vê o lance, e é um lance que está se repetindo aí várias vezes, né? É só a gente acessar aí internet, essas matérias todas que estão saindo sobre a postagem do Textor, que vê que a única coisa que não existia nesse lance era posse e controle de bola do jogador do Palmeiras, né? Então, o grande porquê é esse. Por que a imagem mais reveladora, a imagem mais clara, mais transparente, mais nítida do lance não foi mostrado para o árbitro? E o árbitro acaba convencido de que é um lance de expulsão. Porque pelo VAR, ele não consegue ter a noção de que ele teve em campo, né? De que o Adrielson, por exemplo, chega antes na bola. Ou seja, até a decisão de que ele, de repente, nem marcasse falta, era plausível. Até isso era plausível. E a decisão dele de campo na hora, né? No calor do jogo, na velocidade do jogo, né? Sem precisar câmera lenta, coisa do tipo, era nem cartão amarelo. Então, isso tudo são muitos porquês. Outra coisa que também está sendo levantada é o histórico do senhor Rafael Trace, tanto apitando, né? Aí a gente lembra aquele jogo, uma vitória, aliás, brilhante do Botafogo, e aí é importante isso também a gente falar, que o Botafogo ele tem sido prejudicado, inclusive, até quando ganha, né? Não é um choro de perdedor, chororô, não. Inclusive em vitórias do Botafogo, o Botafogo sendo nitidamente prejudicado. Então, tem aquele Botafogo e Inter no Beira-Rio, no ano anterior, 2022, em que no comecinho do jogo, o Felipe Sampaio é expulso, numa bola que bate no peito dele, e é marcado pênalti e mão, quer dizer, tudo errado. E o árbitro da partida era o Trace. Agora eu fiquei na dúvida se era o árbitro ou se era o VAR da partida. Acho que era agora eu fiquei na dúvida. Mas enfim, um erro que o Botafogo teve que correr atrás do jogo, o jogo inteiro para virar a partida, né? E ganhar do Internacional. Foi aquele jogo que teve pancadaria no final, enfim. Outra partida que o Trace esteve ali no foco da confusão. Aquele Corinthians e Grêmio na Arena Corinthians, acho que foi em setembro do ano passado, em que um pênalti nítido, claro, não foi marcado para o Grêmio. Foi um lance, talvez o lance, junto com esse do Adrielson, o mais falado do ano passado, né? E naquele momento, o Grêmio sendo prejudicado, o Grêmio era uma das equipes que, coincidentemente, disputava com o Palmeiras também o título, tá? Então, interessante. Também seria interessante o senhor Rafael Trace explicar por que aquele pênalti não foi marcado naquele jogo. É um pênalti que, se fosse marcado e convertido pelo tricolor gaúcho, né, prejudicaria por tabela o próprio Palmeiras. Então, são suposições. Em nenhum momento estamos falando aqui que o Palmeiras comprou, foi ajudado. Não estamos falando isso, estamos questionando, né? Então, é isso aí que a Leila Pereira está nervosa, gaguejando, tensa, adotando uma postura agressiva contra o Textor. Vamos banir o Textor do futebol brasileiro.
Inclusive na CPI também ontem foi lembrado por um dos senadores, acho que foi o Portinho, que falou também da questão do Lucas Paquetá, né? Porque o tempo todo a Leila está falando, se acusou tem que provar. Essa acusação aí que surgiu contra o Paquetá, ninguém sabe bem de onde que surgiu, mas ela está sendo investigada a fundo, né? Infelizmente, né? Eu digo infelizmente porque é muito chato a gente ver um jogador que é hoje da seleção brasileira, né? Um jogador de destaque sendo investigado e a situação dele está bem difícil, está bem complicada, né? E é isso, está sendo investigado. Ninguém questiona ali, olha, quem foi que levantou a lebre, quem que não levantou, enfim. Então, basicamente, perdão, gente, até engasguei. Basicamente é isso, tá? É um assunto que estava meio que esquecido, mas eu acho que o Textor foi preciso, né? Já que a Leila está insistindo com esse discurso de que o Textor não apresenta provas. Então, poucas horas depois desse depoimento dela à CPI, o Textor vai lá, mostra e faz todos esses questionamentos que são os que a gente está justamente narrando aqui hoje. Por quê? Por quê? Por quê? Queremos explicações. Pessoal, deixe seu like, faça seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer. Espero que esse vídeo de hoje tenha a mesma repercussão que teve o de ontem. Se você não assistiu o de ontem, assista. E muito obrigado mais uma vez aí. Ótima quinta-feira a todos. Estamos juntos, fogão pra cima.